Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao meu canal, eu sou o professor Wirlan. E se você gosta de ciências humanas, de filosofia, sociologia, história, vem comigo, vamos estudar. Nesta aula de hoje nós vamos buscar explicar um pouco sobre o conceito de ação social formado por um alemão muito doido, muito louco, chamado Max Weber, conhecendo quais são os tipos de ações e compreender como o aspecto social determina o significado da ação social, sempre com uma pessoa como o alvo. O alemão Max Weber, que nasceu em 1864 e morreu em 1920, tem como preocupação fundamental compreender o indivíduo e as suas ações. Então ele faz algumas perguntas como por que esse indivíduo, essa pessoa faz essas ações? Quais as razões para o ato daquele tal fulano de tal? A sociedade para Weber é um conjunto de ações ou atitude das pessoas, onde essas ações se relacionam mutuamente. Por isso que Weber ele vai procurar entender e compreender a sociedade partindo do indivíduo, contrário a Durkheim, que compreendia a sociedade a partir das instituições formadas por ela. Para Weber, a sociologia é uma ciência que visa compreender interpretativamente a ação social e assim explicá-la casualmente em seu curso e em seus efeitos. Ou seja, a sociologia deve se preocupar com a interpretação das ações sociais. Mas o que de fato é a ação social? É o ato de se comunicar, de se relacionar com o outro. Quando você sente a necessidade de se comunicar com alguém, de se relacionar com alguém, você então vai tomar uma determinada atitude, você vai tomar uma ação para então se comunicar com aquela outra pessoa, dependendo daquilo que você necessita, movido pelos seus sentimentos que estão envolvidos naquela relação que você tem com essa outra pessoa. Esses sentimentos, eles podem ser movidos pelo amor, pelo ódio e podem gerar uma ação e reação, tanto para quem praticou essa ação como para quem recebe essa ação. Quem gera uma ação termina provocando alguma reação defensiva daquele que recebeu. Mas para buscarmos entender o que é ação social, vamos entender o que não é ação social. Ação social não é idêntica a uma ação homogênea, onde todos ou a maioria da galera, do pessoal, faz. Ou seja, não é uma ação que muitas pessoas fazem ao mesmo tempo por causa de uma determinada circunstância. Exemplo, quando você está caminhando na rua, então, parece que o tempo está bonito para chover e você está caminhando com seu guarda-chuva. De repente começa a chover. Várias pessoas que estão com guarda-chuva começam a abrir aquele guarda-chuva. Então você vai também e abre o guarda-chuva. A ação de cada pessoa de armar o guarda-chuva não é orientada porque os outros fizeram isso, porque as outras pessoas fizeram aquela determinada ação de armar o guarda-chuva. Você não vai abrir o guarda-chuva porque os outros abriram, mas você vai abrir porque há uma necessidade, porque você vai se proteger da chuva. Weber também afirma que a ação social não é uma ação que influencia as outras pessoas, o que acontece muito com os fenômenos de massa. Por exemplo, tem uma galera jogando um joguinho muito arretado, muito massa, chamado Free Fire, bicho. Parece que a galera, muita gente está jogando. Se muita gente está jogando, então quer dizer que o bagulho é muito doido, que o bagulho é muito bom. Então bora jogar. Então bora fazer aí, porque a galera está jogando em massa. Esse tipo de atitude é determinado porque todos, ou a maioria, está praticando aquela ação. No caso, jogar Free Fire. Não é uma coisa muito boa, mas já que muitas pessoas fazem, já que muitas pessoas praticam, então o pessoal, a maioria deles, começam a buscar, a praticar essa determinada ação. Isso não é uma ação social. Isso é o que a gente chama de, na maioria das vezes, de Maria vai com as outras, ou então piolho, aquele que vai pela cabeça dos outros. Para entender o que de fato determina o que é uma ação social, o que é a ação social, Weber ele reuniu essas ações em 4 tipos de ações, a saber, a ação tradicional, a ação afetiva, a ação racional movida pelos fins e a ação racional movida pelos valores. A primeira, para a gente entender melhor, vamos falar um pouco sobre a ação social racional com relação aos fins. Ela é entendida no âmbito racional, ou seja, uma ação social
que é pensada, que é racionalizada, que a finalidade, o propósito dessa ação justifica a intenção de fazê-la. Justifica-se também os meios a serem alcançados tal objetivo, tal resultado. Nesse tipo de ação, a pessoa ela planeja, ela pensa para depois ela agir. Ou seja, ela planeja algo antes de praticar aquela ação, para então chegar a um determinado fim, um determinado resultado. Aquelas pessoas que se programam, que pensam nas consequências, praticam esse tipo de ação social racional com relação aos fins. Por exemplo, se eu estudar muito esse ano, se eu passar 6 horas por dia, todos os dias ali estudando, lendo livros, lendo informações, jornais, enfim, se eu pegar esse período, esse tempo, todos os dias do meu tempo e ler, estudar bastante, pode ser que quando eu fizer o Enem, eu possa tirar uma nota boa. Ou seja, ele está pensando e planejando como chegar a tirar uma nota boa no Enem. Então isso é uma ação social racional com relação aos fins, que o fim, no caso, é uma nota boa no Enem. Ou mais ou menos o seguinte: penso que se eu arrumar um trabalho, conseguir um trabalho, eu posso ajudar a galera de casa, a pagar as contas, a feira e tal, porque estamos passando por dificuldade. Então, se eu não conseguir um trabalho e tal, e permanecer jogando meu Free Fire, né, feito um bunda mole, então a galera vai passar por necessidade, e consecutivamente eu também estarei passando por necessidades. Mas como eu sou um bunda mole e vivo jogando somente o Free Fire, então tô nem aí. Porém, eu preciso, né, pensar, racionalizar qual é o fim que eu preciso ter para a minha vida. Quais são os propósitos para a minha vida? Será que o propósito para a minha vida é apenas o prazer momentâneo de um jogo? Ou o propósito para a minha vida seria, então, ter uma vida de qualidade? E aí? A ação social racional com relação aos valores é a segunda da nossa posição. Antes de chegar a qualquer resultado, a qualquer fim, propósito, essa ação ela é movida pelos valores. Ela se preocupa com o meio usado para chegar a tal resultado. A motivação das suas ações está ligada à ética, à conduta, à política, à religião, às crenças. É aquela atitude que você toma onde você pensa aquilo que é certo a se fazer, independente das consequências. É aquilo que você acredita ser o correto, o certo, independente do que pode acontecer. Por exemplo, há pessoas que dizem: a minha missão na vida aqui é fazer o bem, independente em quem eu vou fazer esse bem. Eu vou fazer esse bem independente das consequências. Ou ainda aquele cara que está no meio de uma guerra e ele diz: olha, podemos perder a guerra, mas vamos perder com honra. A terceira ação que vamos falar é a ação social afetiva. Esse tipo de ação e sentimentos como a esperança, o ciúme, a vingança, a inveja, o medo, a compaixão são fundamentais para a prática dessa ação e correspondem praticamente ao que o indivíduo que pratica aquela ação sente pelo outro que vai receber aquela ação. Age dessa maneira quem satisfaz as suas necessidades, os seus desejos, que sejam eles alegres, sejam eles de prazer, sejam eles de vingança, não importa. Essa ação é movida principalmente pelos sentimentos, pelos desejos. E essa é a ação afetiva. Age, por exemplo, aquele que diz: tudo que eu faço é pelo prazer. Ou o principal da vida é sentir o momento. É sentir eu agora. É sentir os sentimentos atuais, momentâneos, que estão aqui e agora. A quarta ação social é a ação social tradicional. É um ensinamento passado de geração após geração, onde ele vai gerar uma introjeção de valores baseado em hábitos, costumes e tradições familiares, ouvindo do ambiente em que você convive, em que você está convivendo, na sua comunidade, enfim. É como aquele cara que sempre diz desse jeito: eu sempre fiz desse jeito, me ensinaram assim. Papai fazia assim, mamãe fazia desse jeito. Ah, mãe me ensinou assim. Ah, pai me disse que era assim. Olha, mãe me disse que não era para me relacionar com pessoas estranhas. Enfim, é uma ação movida pela tradicionalidade, por aquilo que foi ensinado a você. Para Weber, esses tipos de ações sociais, eles não são praticados isoladamente. Ou seja, você pode praticar várias dessas ações, ou então todas dessas ações
em um só momento, em uma prática só. Por exemplo, eu dou aula e no final do mês eu recebo um saláriozinho. Isso é uma ação social racional movida pelos fins. Mas eu também dou aula porque eu acredito na educação, no poder transformador da educação, que a educação pode mudar vidas. Isso é uma ação social racional movida pelos valores. Mas eu também dou aula porque eu sinto paixão por isso. Eu amo fazer o que eu faço. Eu amo dar aula. Eu amo repassar. Eu sinto prazer em repassar o conhecimento para outras pessoas. Isso é uma ação social afetiva. Mas, porém, entretanto e todavia, eu também dou aulas porque os meus pais eram professores. O ambiente em que eu convivi foi um ambiente de professores. Meus pais eram professores. Então, de uma certa maneira, eles me influenciaram a ser o que sou hoje, a fazer o que eu faço hoje. Ou seja, eu usei todas essas ações sociais. Não sei se vocês perceberam, mas na minha prática de dar aula, na minha ação de dar aula, usei todas essas ações sociais. Mas sempre existe aquela ação social que é a que move você, aquela que é mais aparente, aquela que faz com que você realmente faça isso com maior vontade. Alguns professores, o que move eles de fato, não é a paixão de dar aula, nem o amor por dar aula, mas sim o dinheiro. Eu, por exemplo, eu não sou movido pelo dinheiro, apesar de precisar da aula para conseguir dinheiro e ter o dinheiro no final do mês para pagar minhas contas. Mas o que mais me move é o amor, o sentimento que eu tenho, a paixão, o prazer que eu tenho por dar aula, cara. Infelizmente, a educação não é tão valorizada em nosso país. Ao contrário de Durkheim, que defende a objetividade das ações, como as normas, os costumes, as regras sociais, como sendo algo externo ao indivíduo, Weber entende que cada ação está enraizada nos valores específicos, onde ele escolhe ali condutas e comportamentos independentemente das situações que surgem no seu cotidiano. Assim, as relações sociais são formadas com a intenção das pessoas agirem de determinada maneira, sempre com a expectativa de trocas de ações, esperando um pelo outro. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido essa pequena explicação sobre esse conceito interessante de ação social e nós veremos em outras aulas. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o seu like, se inscrevam no canal e até mais. Valeu, pessoal. Falou!